Porque eu vou te dizer, o que tem de gente pensando errado a respeito de Deus, a respeito de si mesmo, da sua palavra. Por que que a gente pensa errado? Porque a gente tira a conclusão com base na informação errada. Por que que eu penso errado? Vou repetir. Porque eu tiro conclusão com base na informação errada. Para onde eu estou olhando para tirar conclusões a respeito da minha vida? Diz aí. O que eu estou avaliando? Qual é a minha base de informação? Pastor, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, então a minha vida só deve ser isso mesmo. Já olhou para o lugar errado. Porque o fato de você enfrentar dificuldade não altera quem você é. É isso mesmo, não tem nenhum amém. O fato de você enfrentar dificuldades não altera quem você é em Cristo. Não altera, cara. Mas aí a gente fica olhando para aquilo que a gente está enfrentando. E a força da adversidade está na atenção que você dá, e eu também. A força da adversidade está na atenção que eu e você damos a ela. Porque se a Bíblia diz que maior é o que está em mim, então vou andar nessa linha. Mais que vencedores é uma realidade que Cristo nos colocou. Não tem nada a ver comigo. Mas esse mesmo Cristo disse, com base nisso vocês vão enfrentar dificuldades. Mas é exatamente o contrário, sabe, gente? Não é o fato de eu, vamos lá, vencer as dificuldades que vai me colocar no lugar de vitória. Não, vou repetir. Não é o fato de eu vencer e passar pelas adversidades que vai me colocar no lugar de vitória. É o fato de eu já estar em um lugar de vitória que vai me fazer atravessar as adversidades. É o contrário. Então eu vou enfrentar as lutas e aquilo que se apresenta diante de mim com base no lugar que eu estou em Cristo Jesus. Não tem como eu e você olharmos para nada na nossa vida sem considerar quem Jesus é e o que Ele fez por nós. Quer avaliar alguma coisa que está acontecendo? Lembra quem é Jesus e o que Ele fez por você. Com base nessa edificação você vai enfrentar a dificuldade de outra maneira. Amém, queridos? Então essa é a nossa realidade. E a gente começou falando da natureza vitoriosa da igreja. A cruz é uma obra de mudança de natureza. Eu vou falar mais um pouquinho disso hoje. Tá? E é com base nessa natureza, a natureza vitoriosa, que a gente enfrenta os problemas. Já falei tudo isso para você. A igreja nasceu da vitória de Jesus na cruz. Então vitória é a natureza da igreja. Diga amém. Depois disso a gente falou sobre, a gente precisa receber entendimento disso. Porque está escrito assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja e eu a edificarei. É assim que está lá? Como é que está? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra. Então as portas do inferno não prevalecem contra uma igreja edificada. E como que eu sou edificado? Recebendo entendimento. É o entendimento revelado, vou repetir, o entendimento revelado daquilo que Jesus é e o que Ele fez por mim é que me dá base de resistência. E aí eu vou andar em vitória, que é uma vitória que já é uma realidade, mas eu tenho que agora trazer essa vitória posicional, que é a posição que eu estou, para a vitória no dia a dia. Eu trago a vitória posicional para a vitória no dia a dia. Eu vou trazer a vitória posicional, porque está escrito em Efésios, estamos assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus. Então a vitória posicional. Então eu vou trazer a minha vitória posicional para a vitória no dia a dia, com base em um posicionamento de fé. Esse é o combate da fé, que eu e você vamos lutar até o final, e eu vou falar disso aqui até o final, por mais que você não queira mais ouvir, mas vai te salvar. E a gente falou de 2 tipos de entendimento, também, não foi? Aí, o diabo derruba quem? Por isso que eu falei, o inferno não prevalece contra uma igreja edificada sobre um
Fundamento. Quem não conhece o fundamento não está edificado. E se não está edificado, vai tomar rasteira do inferno o tempo todo. É o que a gente vê por aí. A igreja mais que vencedora andando como mais que derrotada. Eu vi um vídeo essa semana, cara, eu quero achar, Samuel. Quero achar esse vídeo que eu quero passar aqui, cara. Fantástico, porque o búfalo estava correndo do leão. O búfalo estava correndo do leão. E o leão atrás. E o búfalo correndo do leão. Acho que em algum momento o búfalo percebeu que não ia dar para ele. Começou a cansar. Começou a cansar. Eu acho que quando ele percebeu que não ia dar mais, ele falou, agora ou eu tomo uma atitude ou eu vou virar comida de leão. Sabe o que ele fez? Do jeito que ele estava correndo o leão atrás dele, ele parou, fez assim com o peito. Ele virou de frente para o leão e fez assim, se inchou. Acho que ele falou assim, devia estar por dentro, ó, assim, mas por fora ele tuf. Cara, o leão parou, olhou, baixou a cabeça e foi embora. Às vezes a gente está correndo de coisa que basta um posicionamento nosso. Está fugindo de coisas que a gente deveria, na verdade, virar de frente e encarar, com base na obra da cruz. Não é encarar na força do meu braço. Porque não está escrito maior sou eu do que aquele que está no mundo. Está escrito maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Como eu falei, Davi enfrenta um gigante 10 vezes maior do que ele na força de uma aliança. Aliança limitada. Quanto mais a nossa aliança, que está escrito que é uma aliança de superiores promessas. Meu Deus. O que você não pode, que tipo de gigante você não pode derrubar? Então a gente falou também de 2 tipos de conhecimento. Esse entendimento, preste atenção. Esse entendimento que a gente recebe revelado, esse entendimento que dá base para a gente ficar de pé, não é o conhecimento que vem segundo os sentidos. Que você estuda geografia, história, português lá na escola. Esse é o entendimento que vem segundo os sentidos, segundo a mente. O entendimento que te dá base para ficar de pé é o entendimento revelado pelo Espírito Santo. Porque foi nesse contexto que Jesus falou que ia edificar a igreja. Num contexto de um entendimento revelado que quem tinha recebido? Tu está perdidinho na Bíblia, hein, crente? Então vou te lembrar a história. Quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem papapá, outros dizem papapá. E vocês? Tu és o Cristo, Filho do Deus. O que é que Jesus fala para ele? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue, ou seja, não foi um conhecimento natural que te revelou, mas você recebeu agora uma revelação direta de quem? O meu Pai te revelou isso. E aí, em cima dessa revelação, olha aqui para mim, em cima do entendimento revelado que Pedro recebe, ele larga o aço, e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, ou seja, essa revelação que você recebeu, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então as portas do inferno não prevalecem contra uma igreja que é edificada com base no entendimento revelado. Quase que eu perdi a respiração. A igreja, ela prevalece quando ela é edificada no entendimento revelado, não é conhecimento humano, nem da mente humana. Diga amém. A gente falou sobre 2 tipos de conhecimento. E já que a gente precisa receber revelação, o que que existe? Impedimentos à revelação. A gente falou dos 3 impedimentos à revelação. Com base, olha tudo que eu estou te lembrando, crente. Com base, mas está tudo lá no YouTube. No Mestre YouTube, o YouTube virou mestre. 3 tipos de impedimento. Impedir a ação do Espírito Santo na vida do homem, questionar a verdade, manter vivo o apetite da carne. Tudo isso impede que você receba a revelação da parte de Deus. Amém? Você está me acompanhando? Aí na semana passada,
eu comecei a falar com base no livro de Efésios, gastei 5 minutos para fazer a revisão, ainda não terminei, eu fico só olhando para o relógio. Nossa herança vitoriosa. Aí eu comecei a falar com base no livro de Efésios, eu te falei que o livro de Efésios, ele está organizado dessa maneira mesmo, sabe? Ele pode ser dividido em 3 partes. Primeira parte do capítulo 1 até o final do capítulo 3, fala realmente da nossa realidade em Cristo Jesus, fala da nossa herança. Eu te mostrei semana passada, passamos por vários versos do capítulo 1 até o capítulo 3, ele vem só falando que Jesus, ele nos colocou em lugares celestiais, vem falando que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo, que ele nos predestinou, vem falando diversas coisas, que nós estamos com ele, que vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, que vocês são filhos de Deus. Por que então que agora a gente tem uma herança? Porque se deu início a uma nova filiação. Na cruz você foi adotado como filho legítimo de Deus, e porque você é filho legítimo, você tem direito a uma, é isso que eu coloquei. Então a gente concluiu na semana passada com isso aqui, ó. Somos filhos legítimos e, consequentemente, herdeiros de Deus e de suas. Lembrou tudo? Então hoje eu vou começar a falar disso aqui, ó, que é a segunda parte do livro de Efésios, que começa no capítulo 4, iniciozinho do capítulo 4, e vai até meados do capítulo 6. E na semana que vem, ou na próxima semana que eu falar aqui, eu vou falar sobre a última parte. A segunda parte, a primeira parte fala da nossa herança, da nossa condição, da nossa realidade. A segunda parte do livro de Efésios fala do nosso estilo de vida. Caminhada vitoriosa, o estilo de vida da nova criatura. Por isso que eu já te falei, Efésios é o livro mais ideal para você conhecer quem você é em Cristo, como você tem que se comportar. Efésios é fantástico. O que é uma caminhada vitoriosa, pastor Luiz? Uma caminhada vitoriosa nada mais é do que a nova criatura andando na luz de sua nova. Foi dado início a uma nova vida, queridos. Foi dado início a uma nova vida. Então Paulo, ele fala dessa nova vida nos capítulos 1, 2 e 3 de Efésios. E ele já abre o capítulo 4, tipo assim, já que vocês têm agora uma nova vida, já que vocês agora foram chamados para serem transformados, então ele já abre o capítulo 4 assim, ó. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então o que ele está dizendo? Já que você é nova criatura, crente, anda como nova criatura. É isso que ele está falando. Ande de modo digno, de acordo com a vocação que você foi chamado. E a maior derrota da igreja, cara, é a nova criatura ainda com práticas de velha criatura. Vou repetir. A maior derrota da igreja é a nova criatura em Cristo Jesus, andando como velha criatura e, pior de tudo, tentando exercer fé para receber as bênçãos de Deus. Não dá, gente. É incongruente, é inconcebível, é uma doideira a nova criatura querer viver como velha, mas desfrutar das bênçãos da nova criatura. Então a nova aliança, tipo assim, foi feita uma obra para que eu mude o meu estilo de vida também. Diga amém. Diga amém, sem medo, isso aí. Então preste atenção, viver de acordo com a minha nova natureza, diga comigo, não é opção, é um dever. Uma vez que eu fui transformado, é dever meu andar como uma pessoa transformada, porque a pior coisa que tem, sabe, é a gente estar buscando a Deus e tal, as pessoas não verem transformação na nossa vida, gente. Sabia que o evangelho perde a força para aquele que está te vendo? E perde a força na tua vida também, na minha também. Estou falando de ser perfeito, pelo amor de Deus, ninguém é. Mas até para os nossos erros tem uma maneira de proceder. Quando eu erro,
Porque então agora o erro não é uma constante, mas é um acidente de percurso na minha vida. Não tem como, gente, eu viver na prática do erro com a minha mentalidade cauterizada e aquilo não me incomodar, uma vez que o Espírito Santo habita em mim. Eu sou uma nova criatura, gente. A minha salvação está sendo colocada em xeque. Quem está entendendo isso? Como que eu quero desfrutar da vitória, que já é minha, na verdade, mas sem me posicionar no meu comportamento como vitorioso que eu sou? Tem coisas, eu quero te dizer, que não faz parte mais do meu comportamento, nem deve fazer do teu, nem do meu. Coisas que não tem como mais. Ou a gente virou a página ou não virou. O próprio Espírito Santo que habita em você vai te ajudar a abrir mão disso. Quem está entendendo isso, gente? Efésios é muito equilibrado para dizer isso. Fala disso. Cara, Paulo vai falar várias vezes de estilo de vida, no capítulo 4 e 5 até a metade do 6. Nos 6 ele entra já falando de filhos, pais e tal, mas do 4 e o 5 é só lambada. Eu vou te mostrar alguns textos aqui. Olha só, ele diz no verso 17: isto, portanto, digo no Senhor. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios. Esse andar aí, querido, tem a ver com, não é um andar assim, andar de andar. Está falando de uma caminhada, de uma jornada de vida, está falando de um estilo de vida. Ele está dizendo o seguinte: olha só, cara, uma vez que vocês agora estão em Cristo Jesus, ou seja, olha aqui para mim, uma vez que vocês agora são tudo que eu falei nos 3 primeiros capítulos, porque antes dele falar isso aqui, ele vem botando uma baita de uma base. E um grande erro que pastores da igreja cometeram no passado foi cobrar muito a igreja um comportamento sem mostrar para ela o lugar onde ela está. Não dá certo. Não dá certo você só cobrar a igreja um comportamento sem ensinar a nova natureza que ela tem. E a gente cometia muito esse erro no passado. Você pode ver que Efésios é ordenado, ele não começa falando de comportamento. Ele começa dando a base da sua nova natureza, e agora ele vai te cobrar, porque, cara, uma vez que você tem tudo isso, você não tem como ficar do mesmo jeito. Quem está entendendo isso? Então a força de viver a nossa... Pô, isso é legal pra caramba, porque a proposta de Deus, ela é indecente para mim e para você. Porque Ele nos transforma em uma nova criatura, e a força para viver essa nova criatura vem da própria transformação que Ele operou. A força para eu e você vivermos a nova criatura vem da própria operação de Deus na minha e na tua vida, não é uma força minha e tua. Diga amém, gente. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, ele está dizendo, uma vez que agora, cara, deixa eu te dizer, se você é de Jesus, não tem mais esse negócio, esse é o meu jeito. Ah, pastor, esse é o meu jeito mesmo, eu sou desse jeito. Cara, tem que mudar. Não vivam mais segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos, é a sua maneira de ser, que estava te dando um bom resultado lá fora. Claro que não, estava levando a gente para o lugar errado. Quem está entendendo isso, gente? Está tão claro. Eu tenho que andar, que esse relógio é contra mim, cara, está repreendido. Aí, ó, não ande mais, não viva mais na vaidade de seus próprios pensamentos. Ele fala isso diversas vezes. Aí ele continua no 18, eles estão obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância, mas vocês foram iluminados. Ignorância é treva, iluminação luz, palavra, você recebeu luz, você foi iluminado, Jesus brilhou na tua vida, você foi transformado em uma nova criatura. Andai, pois, como filhos da luz. Andai, pois, como filhos da luz. Olha só o que ele diz no 22, mais uma vez, estilo de vida. Quanto ao trato passado, ou seja, a antiga maneira de viver, despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Ó, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, verso 24. E revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, provenientes da... Então ele fala de uma antiga maneira de viver, ele fala de um velho homem.
ele fala de uma nova maneira de viver, ele fala de um novo homem, olha, é o que eu coloquei. Existe uma nova maneira de viver. Um novo homem foi gerado e o velho homem já não existe mais. Essa é a nossa realidade em Cristo Jesus. A obra da cruz faz isso, queridos. Senão não dava. Foi exatamente essa a diferença entre lei e graça, aquilo que aconteceu de mudança no teu interior. A natureza do pecado saiu para dar lugar ao Espírito Santo, natureza de Deus. Ah, pastor, essa vontade que eu sinto, isso não é a natureza do pecado mais em você. Ele tirou. Isso aí é a inclinação carnal que deve ser controlada por esse novo homem que mora aí dentro. A inclinação carnal que deve ser controlada por esse novo homem que mora aí. Mas a natureza do pecado antes não podia mesmo. Uma pessoa sem Jesus mudar sua maneira de viver, muito difícil. Agora, quando o Espírito Santo entra, expulsando as trevas, aí você recebe força. Então não vem com esse papo de eu não consigo. Porque tem um montão de coisa que é difícil, mas você vai conseguir, porque o Espírito Santo te ajuda. Ele continua falando no capítulo 5, andar em é o nosso novo estilo de vida. Como também Cristo os amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício e aroma suave. Está falando, o nosso estilo de vida agora é andar em amor. Vamos avançar, pois outrora eres trevas, agora sois luz. Olha aí o que eu acabei de declarar. Andai, ou seja, vivei, caminhai, o estilo de vida de vocês como filhos da luz, cara. Olha o verso 15 de Efésios 5. Vede prudentemente como andais. Caraca, cara, você só vai ver isso, capítulo 4 e 5 de Efésios. Falando para você ter cuidado com a tua maneira de viver. A nossa caminhada vitoriosa está na mudança do estilo de vida, gente. Quem está entendendo isso? Caminhada vitoriosa é a nova criatura andando na luz da nova criatura. Imagina, gente, Deus transformar a minha natureza, me resgatar do império das trevas, me colocar no reino do Filho do seu amor para eu continuar vivendo da mesma maneira. Aí está escrito lá, o porco lavado voltou para a lama e o cão voltou para o seu vômito. Meu Deus do céu. Mas por que o porco lavado volta para a lama? Porque a natureza do porco é o quê? É o quê? Lama. Então sabe o que esse texto está dizendo? Vou ser muito direto contigo. Que uma pessoa que ela está e ela volta para as práticas, na verdade ela não teve a natureza mudada. Porque o porco só volta para a lama porque a natureza dele não foi colocada agora de um outro animal que não gosta de lama. Ele continua sendo. Você percebe, cara? A Bíblia, ei, olha aqui para mim. A Bíblia está dizendo que aquele que se converte e volta a viver na prática do pecado, está chamando de porco lavado. É tipo assim, pareceu que mudou, foi feita uma ameaçola, mas na verdade não houve transformação de natureza. Você não é um porco lavado, você é uma nova criatura. Então você não precisa voltar para lá. Você é uma nova criatura, você não precisa voltar para aquele lugar. Você não vai voltar para aquele lugar, porque você não é um porco lavado, sua natureza mudou. Ele fez essa obra na minha e na tua vida. Quem está entendendo isso? Não volte para aquele lugar, você não é um porco lavado. A cruz de Cristo foi uma obra radical, cara. Extirpou com a natureza do pecado e implantou uma nova natureza.
Você precisa criar consciência disso. Por isso que não tem como você abrir a boca para dar uma declaração que você é um miserável, pobre pecador. Tem como. Porque ou você é um miserável, pobre pecador, ou você foi salvo pela graça. Se você foi salvo pela graça, a natureza do pecado acabou. E se a natureza do pecado não habita em você, você não é um miserável pecador, você é um filho de Deus. Santo. Ou você é santo ou você é pecador. A Bíblia diz que você é santo. É porque eu sou perfeito, pastor? Não, santo significa separado. Separado para um propósito. Então você é santo. Eu sempre falo isso para você. A carta aos Coríntios, Paulo abre aos santos, mas a igreja estava cheia de problema. Olha só o que diz Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o quê? O nosso velho homem já foi crucificado. Para que o corpo do pecado seja, e não sirvamos o pecado como escravos. Você não é mais escravo do pecado. Era antes, porque você tinha uma natureza que te escravizava, que te prendia, que te amarrava. Por mais que você falasse, vou mudar, não mudei. Vou mudar, não mudei. Vou mudar, estou no mesmo erro. Agora você não fala vou mudar, agora você fala já mudei. Cristo já me transformou, agora eu vou aprender a andar na luz da minha nova natureza. A mudança já aconteceu, porque Deus ele resolveu o problema onde, gente? Na raiz, ele mudou por dentro. E é por isso que você pode andar na luz dessa nova criação que você é. João Batista profetizou isso. Quando ele abriu a boca para começar a pregar, olha a declaração que ele deu em Mateus 3,10. Já está posto o machado no galho da árvore. Aonde? Então ele já mostrou onde Jesus veio fazer a mudança. O machado foi posto aonde? Acabar com o problema na origem. O machado foi posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada pela raiz. Não adianta cortar o galho. Não adianta cortar o galho que ela vai continuar produzindo fruto ruim. Tem que cortar pela... Entendeu, cara? Você quer mudar o fruto que você está produzindo? Não adianta parar galho e tentar fazer força para produzir outro fruto. Tem que cortar a árvore pela raiz, lançar no fogo e plantar uma árvore nova. Foi isso que ele fez contigo. Você é uma árvore nova. Você saiu de uma nova semente. A semente incorruptível, a semente da palavra. Foi ela que te gerou. A palavra de Deus te gerou. Você foi gerado de semente incorruptível. Você é uma árvore completamente nova. Você não é uma árvore meio doida, não. Tá indo? Ó, não adianta tentar mudar o sem mudar primeiro. Ah, mas eu quero parar de fazer isso. Cara, mudou a raiz. Tem que nascer de... Entendeu agora por que quando Nicodemo veio cheio de gueri-gueri, Gabriel? Ai, Jesus, tu é bom, papapá. Tô gostando de tu, hein? Tô gostando, tu sei que tu é mestre, papapá. Ô, Nicodemos, é necessário nascer de novo. O que Jesus estava falando? Tu tá querendo aparar galho, cara. Eu vim para mudar a raiz. Aí o cara era tão sábio que... Eu vou voltar para a barriga da mamãe? Não. Você vai nascer da água do Espírito. Tem que mudar a raiz. É interessante. Cara, é muito interessante isso, que 1 João, acha esse texto para mim, Ronald, que eu não botei aqui. Diz que aquele que é nascido de Deus não peca. Bugou. Aquele que é nascido de Deus não peca, mas pastor, de vez em quando eu dou uns vacilos aí. Calma, vamos lá. Aquele que é nascido de Deus, está escrito. Não estou forçando o texto não. O Ronald vai achar ali, eu vou pedir para botar aqui.
Aquele que é nascido de Deus não peca. Está lá em João, 1ª, 2ª ou 3ª. Está no lugar desse aí. Eu acho que é 1 João 1,9. Se não for, é por ali. Eu vou achar. Quem achar, dá um aleluia aí. Quero ver se tu é bom de Bíblia. Ou 3, sei lá. Aí, 1 João 3,9. Falei 1,9, é 3,9. Joga para mim. Acorda, João. Vamos embora. Prega comigo, varão. Eita, glória. 1 João 3,9. É teu nome mesmo. Tu está dormindo? Teu nome. 1 João. Ah lá. Legal, agora bota na NVI. Não muda muita coisa não, mas só para tu ver a versão que eu falei. Joga na NVI para mim, João. Não, essa aí não é o formato da NVI não. Essa aí é a frase que eu botei mesmo. Vai botar, aí ó. Esse é a NVI não, está na Almeida aí, não é não. RA ali embaixo, ó. Revista atualizada. NVI diz assim, ó, todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas a ideia é essa, ó, todo aquele que é nascido de Deus, é isso mesmo, não pratica o pecado. Por quê, gente? Por que ele não pratica o pecado? Porque ele é bonzinho? Porque a semente é nova. Porque mudou a raiz. Porque a árvore você nasceu da semente nova de Deus. Por isso que não tem como, cara, um cara que nasceu de novo viver na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, ele não pode, porque ele é o quê? Nascido agora de Deus. Percebe que é uma mudança de raiz? Pode voltar lá, obrigado, João, pode voltar para os meus slides lá. Então não adianta, gente, a pessoa querer mudar seu comportamento sem antes nascer de novo. Não tem como tentar mudar o fruto sem mudar a raiz da árvore. Amém, queridos? Porque essa vida espiritual que nós recebemos ao nascer de novo é a força do nosso novo comportamento. O que vai mudar é que Deus veio habitar em você. E Ele mesmo vai te fortalecer e te capacitar. Porque sozinho você não estava conseguindo. Então se converter, na verdade, é arrumar um melhor amigo para te ajudar a vencer. Que vai andar contigo todo dia. Qual o nome dele? É isso aí mesmo, Espírito Santo. Ele te capacita, ele te fortalece, ele te ajuda, ele te esclarece, ele te consola. Ele vem habitar em você, porque sem ele você nada pode fazer. Não é porque ele não tinha outro lugar para morar. É porque em você ele vai te ajudar agora a você viver na luz da sua nova natureza. Então, uma vez que aí Gálatas diz exatamente isso, ó. Uma vez que nós recebemos vida no Espírito, se vivemos no Espírito, como é que tem que ser a nossa maneira de viver? Uma vez, se vivemos no Espírito, então andamos também no Espírito. A única maneira de você andar na luz da nova natureza é andar no Espírito da nova natureza, o Espírito Santo. Não é na força do teu braço. Nós não temos capacidade. E volta e meia vamos errar. Mas como eu falei no início, até para o nosso erro tem uma maneira de consertar. Arrependimento, confissão. Se confessarmos os nossos erros, nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. O que não dá é para eu ir acumulando erros, sem colocar isso para fora e me acostumando com a prática do pecado, que eu vou chegar no nível da minha mentalidade estar cauterizada, a ponto daquele erro não me incomodar mais. E a hora que parar de te incomodar, você está perdido. Por isso, um grande segredo para você manter sensibilidade em alta, pecou, chegou a consciência que você deu mole, confessa e fala logo. Fala logo, bota logo para fora. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. Aí você vai mantendo a sensibilidade em alta. Porque se o Espírito Santo apontar algo hoje, você não dá ideia. Ele aponta algo amanhã, você não dá ideia. Ele aponta algo amanhã, você não dá ideia, ele vai ficando. Por isso que está escrito, não extinguais o Espírito. Então eu posso fazer ele falar tão baixo que ele não vai falar mais. Mas a culpa é minha, porque eu não estou dando ouvido. Quem está entendendo isso? Precisamos, sabe, queridos, andar na luz dessa nova natureza.
Então fecha, eu vou terminar e eu vou orar. São 9h30, para a gente ir embora para casa. Se eu de fato recebi vida no Espírito, devo andar na luz dessa vida. Amém, querido? Você entendeu sobre o que é a caminhada vitoriosa? Caminhada vitoriosa, cara, é você na força do Espírito Santo e na capacitação dele andar na luz da tua nova natureza. O pecado não faz mais parte de você. Eu só queria te dizer isso, você pode vencer essa tentação. Você não precisa ceder. Tem pedido força a Deus? Porque Ele nos ensinou, na mesma oração, que pede o pão de cada dia, pediu o livramento da tentação de cada dia. O pão nosso de cada dia, não nos deixe. Você faz a oração completa ou você só pede o pão? Quem está entendendo isso? O pedido da livração. Livração. Aí soltei essa. O pedido do livramento é diário. Aí sabe uma coisa que eu estava meditando outro dia, que eu vou fechar com isso? Fique de pé, para a gente orar, eu vou fechar com isso. A Bíblia diz assim, para você ir para casa pensando nisso. Não veio tentação sobre vós. Tu está precisando ler a Bíblia mais, crente. Que não pudesse suportar, não é esse texto que eu estou falando não. Não veio tentação sobre vós, senão humana. Não veio tentação sobre vós, senão humana. Mas fiel é que juntamente com a tentação envia o escape para que possais suportar. Então preste atenção, a tentação é mas o escape é sobrenatural. Quem vai vencer essa parada? A tentação é humana, mas o escape é Deus que manda. Ele não manda a tentação, mas Ele manda o escape. Então eu quero declarar sobre a tua vida. O escape da tentação vai chegar toda vez que você precisar. Agora fica ligado, que tu tem que embarcar no primeiro escape que aparece. Se você se fizer de forte, Sansão se fez de forte. Teve vários escapes. Onde está a tua força, Sansão? Você não me ama. Imagina aquela vozinha no ouvido. A minha força está aqui e tal. É mesmo. Você me enganou, Sansão. Não me ama, Sansão. Diz, foi chegando perto. Se você fizer a trança. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. O cara levantava, arrebentava tudo. Se me amarrar com corda, você me enganou. A minha força está no meu cabelo, porque eu sou nazireu, não pode passar navalha. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E aí para mim um dos versículos mais tristes da Bíblia. Diz que ele levantou, mas ainda não sabia que o Espírito Santo havia se ausentado. Meu Deus, ele não sabia, ele achou que ia ter a mesma força. E aí foi amarrado, arrancaram os olhos, mas Deus ainda teve misericórdia e restaurou ele no final. Mas eu só estou te falando, não brinque, porque você não é mais forte que o pecado. A Bíblia manda fugir de tudo que atrai a natureza humana. Fugir dos desejos da mocidade. Fugir, foge. Não tenta encarar, o escape vai chegar, mas tu tem que pegar, amém? Estamos combinados? Bota a mão no teu coração. Pai, queremos te louvar nessa noite.